né? E no caso da pessoa que é a influência, né? No caso do produtor, do produtor de conteúdo. A gente já viu casos, né? Eu me lembrei, não sei nem porquê, mas eu me lembrei de um caso de uma moça. Acho que uns 2 anos atrás, ela ia se casar e o marido abandonou ela no casamento. E ela entrou casando sozinha. E foi, assim, muito triste. E depois de 2 dias, infelizmente, ela... Virou uma piada, né? Na internet, todo mundo começou a eu acho que eu lembro desse satirizar caso. ela e ela se matou, né? E, infelizmente, ela se matou. Né? E justamente porque ela até chegou a tentar se justificar, tentar dizer, né? Conversar e tal, mas acredito que aquela tenha sido uma fuga dela para ela tentar se sentir melhor, né? E infelizmente aconteceu essa tragédia. Mas a gente já viu não só esse caso, né, como outros casos de pessoas que infelizmente se suicidaram por uma pressão social ali nas mídias sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto pra gente, até para entender esse equilíbrio, porque a gente também é produtor de conteúdo, né? E a gente às vezes também se sente pressionado de, nossa, a gente precisa postar alguma coisa, nossa, a gente precisa fazer algo novo, o algoritmo, aí, isso, tem tudo nossa, isso, né? esse post caiu a quantidade de seguidores, esse engajou mais, né? E são 2 assuntos aí, acho que importantes, né? No sentido de que, às vezes, a pessoa tem que transformar a própria identidade para se enquadrar numa questão social ou para se enquadrar no algoritmo. Porque a gente sabe que hoje a rede social nos quer como escravo, às vezes, né? Daqueles números, daquele engajamento. E a gente precisa de uma vida social comum, fora, né? Uma vida real. Então, como que a gente pode manter esse equilíbrio? Como é que a gente pode identificar que a gente está passando do ponto? Quando que a gente começa a notar que isso está mudando quem a gente é para que a gente se torne mais aceito? Eu queria que você conversasse, né? Falasse um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante também. É muito importante, é tão delicado e difícil de saber esse limite, né? Mas eu costumo dizer que o limite sempre é o nosso sofrimento. Então, qual que é o sinal de alerta? Isso começou a me angustiar, isso começou a me deprimir, eu comecei a sofrer, isso começou a me trazer uma imagem distorcida de quem eu sou. É um momento de alerta. É o momento da gente olhar e verificar que rota a gente vai ter que seguir. Se a gente vai ter que mudar de rumo ou se a gente permanece naquele mesmo lugar. Então, eu entendo que o nível de sofrimento, ele nos sinaliza muita coisa, para qualquer coisa na vida. Né? Eu costumo dizer que é o nosso sinal de alerta. Então, se aquilo está me trazendo um desgaste emocional, né, uma má qualidade de vida, está interferindo nas minhas relações, está provocando essa deturpação de identidade, como você falou, aí é o momento da gente parar. Né? E eu nem estou dizendo parar para todo sempre, mas eu estou dizendo parar naquele momento, olhar para a situação que está acontecendo, projetar o que você quer de futuro e ressignificar para que você possa continuar sem adoecer. Porque o que a gente vê é isso, né? Exatamente. A gente chega a ver, né, pessoas que acabaram indo para o hospital, simplesmente apagou. Nossa, mas o que aconteceu? Não sei, estava no lugar fazendo um trabalho, simplesmente apaguei. E aí você vê a pessoa no hospital, depois a gente vê muito essa questão. Agora, quando que por exemplo, né? Nossa, eu estou muito cansado, mas eu tenho uma responsabilidade, não, eu preciso ir lá e fazer. Quando que isso é, na verdade, respeitar o compromisso que você tem e quando que eu preciso ver que, não, eu realmente estou cansado, eu preciso ter essa pausa? Também depende de cada pessoa, né? Porque eu acho que esse limite, e esse limite, Sibeli, eu acho que é algo que a gente vai descobrindo e construindo ao longo do tempo. E isso vai mudando também ao longo do tempo. Por exemplo, depois que eu me tornei mãe, as minhas prioridades mudaram. Né? Eu trabalho muito menos, eu trabalhava 14 horas por dia antes da Ana nascer. Depois que ela nasceu, eu trabalho 6 horas por dia. Né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que... Prioridade, eu acho que a palavra-chave é prioridade. Né? O que é prioridade? E entender que isso vai se mudando de acordo com as estações da nossa vida. A gente vai passando por estações. Né? Então, quando a gente é jovem, solteiro, a gente tem muito tempo, a gente tem muita energia. Depois que a gente começa a namorar, já diminui. Aí a gente casa, outras prioridades. Vem filhos, outras prioridades. Né? Quando a gente só faz faculdade, a gente tem um time. Quando a gente está fazendo faculdade, estágio, trabalho, é outro time. Então, eu entendo que é ter esse olhar introspectivo, essa autoanálise, entre aspas, né? Mas
ter esse olhar introspectivo, conseguir analisar o momento da vida que a gente está vivendo e entender. É que quando é uma questão profissional, eu acho um pouco mais delicado porque exige, né? Então, assim, eu não quero postar, mas se eu tivesse que levantar e ir para o escritório, eu iria, né? Então, quando é profissional, eu acho um pouco mais delicado porque a gente acaba tendo que fazer e aí entra naquela coisa. A vida de adulto não é fazer só o que a gente quer, mas é fazer o que a gente precisa. Mas isso não significa que a gente tem que ultrapassar os nossos limites, né? Então, assim, a gente tem muitas vezes faz além do que a gente gostaria, porque são compromissos que a gente assume, mas não significa que a gente tem que ultrapassar o nosso limite, porque quando a gente ultrapassa o nosso limite, qual que é a consequência? O adoecimento, seja físico ou emocional. É fato, né? A consequência vai ser essa. Então, acho que é entender o nível de sofrimento que isso está me trazendo e poder ter esse olhar, né, para si mesmo, entender que função aquilo está ocupando na sua vida e prioridades. Eu acho que prioridade é uma palavra que deve estar na nossa vida, né? Principalmente agora com essa questão de rede social, né? Qual é a prioridade? E a prioridade de hoje, né? A prioridade de agora, né? Então, minha filha está me chamando para brincar. Qual é a prioridade? Brincar com ela ou responder uma mensagem de WhatsApp? Então, aí a gente faz escolhas. Né? Para quem está passando por um cancelamento virtual, um linchamento virtual, qual é a melhor... Saída, as melhores talvez? escolhas que ela deve fazer? É ficar na rede social, é sair, é responder? Gente, isso é tão triste, né? Quando a gente ouve casos assim. Mas porque o cancelamento, ele praticamente não dá direito de resposta à pessoa. Né? A pessoa ela é tão bombardeada que nada do que ela fale para tentar se justificar é possível de mudar a opinião das pessoas. Eu vou falar em termos de saúde mental. Eu penso que imediatamente seria se afastar. Né? Naquele momento seria se afastar de rede social, não ler comentários, não interagir mais para ler aqueles comentários que possam trazer, né, esse tipo de sentimento de hostilidade, de agressão, dessa violência verbal, porque vai piorar para a pessoa. Então, se afasta um pouco, cuida de si, vai fazer uma terapia, né, procura outras coisas que você gosta de fazer que não estejam vinculadas à questão da mídia social e, quando se sentir preparado, volta numa outra pegada, num outro momento, né, porque tem que se preservar, senão o adoecimento vem. E no caso da pessoa que provoca uma polêmica para ela, para que ela gere um engajamento, isso pode gerar um problema depois, psicologicamente? Se ela não der conta das consequências, sim, mas vamos pensar antes, por que ela tem que gerar uma polêmica? Né? Que função está ocupando na vida dela? Porque a grande verdade, Sibeli, é que assim, as redes sociais, elas democratizaram essa questão da fama. Antes, quem é que aparecia em televisão, jornal e revista? Nessa época era a revista, né? Da Capricho, né? Atrevida, os testes, né? Quem vai ser o seu namorado, enfim. E quem estava na capa das revistas? Só as pessoas famosas. E hoje em dia, as mídias sociais democratizaram. Todo mundo tem um perfil. Todo mundo conhece a sua intimidade, se você deixar. Né? Então, eu acho que a nossa busca por esse reconhecimento, por estar na mídia, por ser conhecido, é a busca por esse status, por essa fama. Mas essa busca tem um vazio lá atrás, que a gente está querendo preencher com isso. Né? E aí, eu acho que a gente tem que começar em todo esse processo. No processo terapêutico, é possível olhar para isso. Né? Quais vazios são esses? O que está te levando o tempo todo a querer estar na mídia, a buscar chamar a atenção, ainda que seja de uma maneira assim, né? Uma fake news, que hoje é muito comum, a gente está em tempos políticos, né? O Brasil totalmente polarizado, então, dos dois lados tem tudo isso que leva uma pessoa a querer jogar uma informação dessas na mídia para chamar a atenção para si. Ela está querendo comunicar algo com esse comportamento, né? Mas aí também entra a questão da dificuldade de reconhecer as emoções, como eu falei no começo. Então, quando a gente não sabe reconhecer aquilo que a gente vive, as nossas emoções e os nossos vazios, a gente só vai andando com a maré, a gente vai no vento, né, na direção que o vento nos leva. Então, eu acho que parar e poder olhar para as próprias questões é o que vai nos resguardar de cair nessas ciladas que são tão fáceis na rede social. Esse é um corte do nosso NSDC Cast. Se você quer assistir o vídeo completo, o link está aqui na descrição.